Graça e paz a todos. Amém? As disciplinas espirituais, irmãos, nós falamos aqui desde a introdução sobre elas, né? Que é meditação, oração, jejum, celebração, gratidão, né? Nós trabalhamos aqui na introdução das disciplinas espirituais sobre, citamos cada uma delas. Nós falamos semana passada sobre a meditação, a importância de se meditar, a importância de você tirar um tempo da sua vida para meditar na palavra de Deus, para meditar na conduta da sua vida, para meditar na conduta da sua vida por meio das suas decisões. Se as decisões da sua vida estão sendo pautadas pela palavra de Deus ou não. Ou se você está dirigindo a sua vida mais pela sua vontade ou mais pela vontade de Deus. Precisamos de um tempo de meditação para fazer um balanço da nossa vida, para saber, espera aí, qual o rumo que eu estou tomando na minha vida? Qual é a direção que eu estou tomando na minha vida? Será que a minha vida, de fato, tem sido dirigida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus? Ou será que quem está, de fato, no controle da minha vida sou eu? Quem é o timoneiro desse barco da minha vida? A meditação vai te ajudar demais, meus irmãos, demais. E a gente trabalhou muito a disciplina da meditação com textos bíblicos, né? Então, é muito importante a disciplina da meditação. Se você perdeu a aula da semana passada, está disponível no canal do YouTube da igreja. Então, você vai lá no canal. Não está disponível, né? Desculpe, não transmitimos semana passada. Mas eu vou ver se eu gravo essa semana em casa e disponibilizo lá. Mas a primeira tá, não tá? Não, também não, né? A introdução também não, né? Nós tivemos problemas lá atrás, agora vai tudo certinho. Tá bom, irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre a disciplina da oração. Tá bom? Vamos orar para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esta manhã aqui na Tua presença. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse exato momento de orar ao Senhor pelo fôlego de vida, porque mesmo se nós não tivéssemos voz para expressar a oração por meio dela, nós estaríamos expressando por meio da consciência. Te louvamos, então, pelo fôlego de vida, Pai, porque pelo fôlego de vida nós oramos ao Senhor. E pela oportunidade que o Senhor vai nos dar de poder falar sobre oração aqui esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos que veio aqui esta manhã para aprender um pouco mais sobre as disciplinas espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero sempre partir daquele pressuposto seguinte. Deus fez todas as coisas perfeitas, não fez? A Bíblia diz que Deus fez isso e viu que era. Deus fez aquilo outro e viu que era. E Deus fez o homem, o macho, para a mulher e viu que era muito. Não, fez o homem ser humano e viu que era muito bom, né? Então, os machistas de plantão aí não vai jogar isso na cara das mulheres. Não, Deus fez o ser humano e viu que era muito bom. Então, Deus fez todas as coisas perfeitas. Não tinha defeito. Não tinha defeito em nada. Não tinha defeito na terra, não tinha defeito no ar e não tinha defeito nos seres humanos. Né? Os seres humanos eram perfeitos. Perfeitos. Mas a partir de um determinado momento, o ser humano passou a ser um ser humano imperfeito. Mas não vai pensar numa imperfeição no sentido assim, não. Né? Eu sou imperfeito, irmãos. Aí vocês olham para mim, né? Nossa, mas não estou vendo imperfeição no pastor, ele é tão bonito, tão arrumadinho, não vejo imperfeição. Né? Não vai pensar, não. A questão de imperfeição que a Bíblia fala lá em Gênesis é que o ser humano ficou totalmente
totalmente deformado. Totalmente deformado. Eu sempre gostei de filme de super-herói, né? De Marvel, da DC, né? Mas se tem um super-herói que eu não gosto não, gente, eu odeio. Os filmes dele, para mim, não presta, que é o tal do Deadpool. Não, eu não gosto não, para mim é horrível, né? E é um trem, assim, absurdo. Né? Mas, assim, eu até tentei assistir uma vez e viu o tanto que ele ficou deformado, né, com aquela transformação dele. Ele ficou de uma pessoa que era até bonita, né, e depois que ele passou pela transformação para ter os poderes que ele teve, ele ficou totalmente deformado. Ele parece que é uma pessoa que passou por uma queimadura e ficou totalmente deformado. E exatamente o defeito, quando a Bíblia fala que o ser humano ficou imperfeito após a queda, ficou totalmente deformado na sua imagem e semelhança e também no físico. Não é que nós, no físico, ficamos com aparência de monstro, como o Deadpool ali praticamente ficou aos olhos dos outros. Mas nós ficamos totalmente deformados. Nós ficamos inabilitados para viver num mundo deformado. Eu comparei nas outras aulas, imagine você sofrer um acidente automobilístico que te incapacite na fala, nas suas atividades psicomotoras, em tudo. E você precisa se reabilitar para ter uma autonomia mínima para viver. Você vai ter que passar por fonoaudiologia, processo muito grande de fonoaudiologia, precisa passar por fisioterapeuta. Já viu pessoas que sofrem um acidente e que passam por um grande processo de reabilitação? Se você quer ver histórias de pessoas que reabilitaram depois de um grande acidente, tem um hospital lá em Goiânia que tem muitas histórias bonitas de reabilitação, que é o Hospital Henrique Santilo, que é o CRER, é ali perto do Negrão de Lima, perto da antiga pecuária. Né? Lá você entra lá na recepção, você vê quadros de história de pessoas que você não dava nada pelas pessoas e elas foram reabilitadas. E são pessoas que hoje até trabalham em departamentos públicos. Foram reabilitadas. Pessoas que foram totalmente debilitadas por meio de um acidente e foram reabilitadas uma vida. Isso é bonito, irmãos. E o que Richard Foster fala na introdução do seu livro? Que o pecado original, o pecado que cometemos, que foi cometido no Éden, nos tornou totalmente deformados. A escolha de nossos pais lá no Éden, de Adão e Eva, nos tornou totalmente deformados. Tanto é, irmãos, tanto é que Adão e Eva, né, eles tiveram que aprender tudo, né, tudo. Tiveram que aprender a trabalhar. Com o suor do teu rosto, comerás. Eles tiveram que aprender a trabalhar, que até então eles não sabiam o que era trabalhar mesmo. Eles tiveram que aprender tudo. Os seres humanos tiveram que aprender a linguagem. Quando a gente vai estudar hebraico no seminário, você sabe como é que foi a origem do hebraico? A primeira língua que se existiu no mundo, né? Eu creio que Adão viu uma cabeça de vaca, de um boi, né? E colocou e falou e tentou sair uma língua lá, e saiu a letra A, Aleph, e começou a surgir através de coisas que ele via, foi surgindo o vocabulário, o hebraico. Cada letra do alfabeto hebraico, Aleph, Beit, por exemplo, o Beit, ele fez uma casa, aí ele, Beit, começou a sair som. Então, o primeiro vocabulário, o Aleph, Beit, do hebraico, foi sinais, símbolos que foram comparados. Até a linguagem teve que ser aprendida para se comunicar. Imagina Adão e Eva, depois da queda, tentando se comunicar. Aí você me pergunta, pastor, mas como é que Adão e Eva se comunicavam, então, antes da queda? Se eles foram aprender a conversar depois da queda, não sabiam nem conversar.
foram aprender o vocabulário, o hebraico foi aprendendo. Interessante isso, né? Porque depois da queda, irmãos, eles ficaram totalmente deformados. E Richard Foster, nesse livro que nós estamos estudando na escola dominical, ele fala que Deus, graciosamente, no pacto da redenção, que começou logo após a queda, e culminou em Cristo Jesus, no pacto redentivo, ele está passando, Adão e Eva, e nos passando, até a segunda vinda de Jesus, por um processo de reabilitação, onde a imagem e semelhança de Deus, que foi deformada pela queda, está sendo cada vez mais melhorada. E as disciplinas espirituais funcionam para essa melhoria. Quanto mais a gente exercitar as disciplinas espirituais, como meditação, oração, jejum, gratidão, celebração, nós vamos estudar todas as disciplinas, né? Mas essa imagem e semelhança de Deus em nós vai sendo restaurada, vai sendo trabalhada e melhorada. Mas quanto menos você trabalhar essas disciplinas espirituais, mais esse processo de reabilitação vai ser dificultado, né? Tem muita gente que precisa ser reabilitado, né? E acha muito difícil o processo de reabilitação com fonoaudiologia, com fisioterapia, e desiste, e nunca é reabilitado. Eu quero citar um exemplo aqui bem recente do nosso irmão Bleno, que sofreu um derrame na porta da casa dele, recentemente, deve ter uns 6 meses, né, um derrame muito forte, que era para ele ficar do lado esquerdo, do corpo todo paralisado, né? A filha e o genro correu com ele para o hospital, né, fizeram aquele procedimento de derrame. A filha fisioterapeuta, a Ivana, começou um processo de reabilitação, né, de fisioterapia com ele no hospital, um protocolo de fisioterapia para AVC, e o Breno está totalmente recuperado. Eu estive almoçando no Ana Shopping domingo passado, encontrei com ele, a Jovelina lá almoçando. Para quem viu ele no hospital e viu ele em casa, a gente fica impressionado. Aí a gente vê a graça de Deus, irmãos, por meio da medicina. E a gente louva a Deus, Deus, obrigado pela sua graça por meio da medicina. E muitas vezes nós viramos as costas para a graça de Deus por meio das disciplinas espirituais. Por que a gente não medita? Por que a gente não tira um tempo de meditação? Por que a gente não tira um tempo para orar? Por que a gente não tira um tempo para celebrar a Deus, as pequenas coisas que Deus proporciona, a vida em família? Por que a gente não tira um tempo para agradecer, louvar a Deus? E nós vamos aprender essas disciplinas, como nós aprendemos a meditação, irmãos. E hoje nós vamos falar sobre a oração. Entendeu, então, irmãos, a importância da disciplina espiritual? Por que as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais, diferentemente do que muita gente tem falado, não é para te dar poder, não é para te empoderar, mas é para te reabilitar a imagem e semelhança de Deus. Lembra quando Paulo falou lá que assim, hoje me vejo como espelho, né? Uma imagem como espelho. E qual que era a imagem, qual era o espelho que Paulo se via lá no Novo Testamento? Qual o espelho que Paulo usava? Era o bronze polido, era uma imagem meio distorcida. Mas ele se via meio que distorcido. Mas ele diz, mas um dia eu verei como tu és. É isso que a disciplina vai nos fazer. A cada vez mais que você exercer as disciplinas espirituais, nós vamos melhorando a imagem de Deus em nós. Vai melhorando, irmãos. Que maravilha. E o mundo vai começar a ver Deus em você, Jesus em você. Jesus vai crescendo tanto em você, à medida que você vai exercendo a reabilitação das disciplinas espirituais na sua vida, que as pessoas vão querer também exercer as disciplinas espirituais. Tá bom, irmãos?
Vamos lá. Vamos lá. Introduçãozinha meio demorada, mas para que os irmãos pudessem compreender. A disciplina da oração. Eu quero ler aqui o que Juliana Norvig fala. Eu sou o fundamento de tua súplica. Primeiro, minha vontade que recebas o que suplicas. Depois, faço-te desejá-lo. E então, faço-te suplicá-lo. E tu o suplicas. Como, pois, não haverias de receber o que suplicas? Irmãos, a oração, ela arremessa-nos à fronteira da vida espiritual. A oração não tem como não ser a comunicação, o relacionamento que devemos ter com o nosso Criador, com Deus. A pesquisa original em território inexplorado. A meditação introduz na vida interior, como nós falamos. O jejum é um recurso concomitante, mas a disciplina de oração na vida interior leva à obra mais profunda e mais elevada do espírito humano. A oração verdadeira cria e transforma a vida. A oração secreta, a oração fervorosa, a oração de fé, faz a raiz de toda piedade pessoal. William Carey. A oração, irmãos, é fundamental, porque Deus nos criou para relacionar com Ele. Vamos para Gênesis, o princípio de todas as coisas. Deus, ao contrário da teologia do openteísmo, da teologia relacional, quem aqui já estudou sobre o openteísmo, a teologia relacional? O openteísmo, o pai do openteísmo, da teologia relacional, diz que Deus te criou, jogou aqui no mundo, pá! Agora, filho, ó, te botei no mundo, se vira. Eu já fiz o máximo para você. Agora você se vira. Foi isso que Deus fez? Te criou, te botou no mundo, ó. Já fiz a minha parte. É tipo aquele pai, né? Que junta com a mulher, tem filhos, deixa os filhos pequenos e fala para a mulher assim, ó, vou ali na panificadora comprar um cigarro. Já viu esse caso? Aí, some, o filho cresce, vai lá no ratinho. Meu pai foi na panificadora comprar um cigarro e nunca mais voltou. Eu queria achar meu pai. Né? O ratinho vai, consegue achar, e o cara nega, faz o teste de DNA e acha o cara. Né? Mas Deus não é. A teologia do relacional, o openteísmo, fala de um Deus assim. Mas a Bíblia não é um Deus assim. Deus não é esse Deus que te colocou no mundo e te abandonou. De forma alguma. Deus é um Deus que te fez para se relacionar. Tanto é que lá, quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia diz que na tardezinha, na viração do dia, quando o sol se punha, o que Deus fazia? Deus descia no Éden para relacionar com Adão, para conversar. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Vamos bater um papo aqui. Como é que foi seu dia? Como é que tá? Como é que tá as coisas? E aí, você e Eva tiveram uma DDR aí, uma discussão de relacionamento? Vocês estão dando certo? Como é que tá as coisas? Né? Era assim. Deus se relacionava, conversava. Olha que interessante, né? Deus nos fez seres relacionais. Se Deus nos fez seres relacionais para conversar um com o outro, o que o diabo quer da gente? O diabo quer nos afastar dos relacionamentos. O diabo quer que você se relacione quanto menos possível com o seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas, que você se isole, que o seu relacionamento seja cada vez mais frio e impessoal. Não é assim? Quanto mais seu relacionamento ser frio e impessoal, isso é contra a vontade de Deus.
Porque a vontade de Deus sempre foi um relacionamento pessoal. Pessoal. Você precisa se relacionar bem com o seu cônjuge, se relacionar bem com os seus filhos, se relacionar, chegar com o seu filho e falar, e aí, meu filho, como é que foi seu dia? Como é que foi sua escola? Qual a dificuldade você está tendo? Conta aqui para a mamãe, conta para o papai. E aí, meu bem, como é que foi seu dia? Qual foi sua frustração? Vamos conversar um pouco, vamos orar pelas suas dificuldades. E aí, meu bem, conta para mim qual foi a sua dificuldade. E aí, vamos conversar, vamos orar. Vamos se interessar um pelo outro. E é isso que é orar. Esses dias eu tive uma longa conversa com a minha mãe. Minha mãe está num processo de conversão. E ela está tendo maior dificuldade de entender que é oração. E ela assim... E eu fui explicar para ela que oração é uma conversa com Deus vivo, que quer conversar com ela. E ela fala assim, mas como é que eu vou conversar se eu não estou vendo Ele? Eu preciso de ver, tem como você imprimir alguma imagem no computador para mim ver e conversar? Eu falei, mãe, não precisa disso. Não precisa. Ela tem essa dificuldade, porque ela acha que tem que ver, né? Isso é algo do ser humano, tem que ver para... Né? Aí eu fui explicar sobre fé, onde opera a fé, aí a gente tem que explicar na medida da proporção da fé de cada um, porque cada um tem um tipo de fé. E eu não posso julgar a proporção da fé, porque João fala que tem as criancinhas na fé, os pais na fé e os mestres na fé. E aí a gente tem que ir na proporção da fé de cada um ensinar. E a oração é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos ensinar e ver o nível de relacionamento que cada um precisa ter com Deus na medida da proporção da fé de cada um. Porque a oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. A oração não é só para você pedir coisas para Deus. A oração não é somente para você mudar o coração de Deus, a disposição de Deus em seu favor. Mas a oração é a avenida central que Deus usa para nos transformar. O principal objetivo de Deus na oração é nos transformar. E por isso que eu falei, irmãos, que eu preciso de mais ou menos umas 3 aulas para a gente falar sobre a oração, porque a oração, quando a gente fala eu acho, a gente vai estar trabalhando no campo do achismo. Mas aqui a Bíblia ensina, a Bíblia mostra, a Bíblia revela. Né? E a que a gente vê na Bíblia, a disciplina da oração, ela é muito trabalhada nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. A gente vê desde o relacionamento de Deus no Éden com Adão e Eva, até na ação de Deus por meio de Jesus Cristo na ilha de Patmos com João. A disciplina da oração ela é riquíssima, irmãos. Eu acho que é a chave mestre na reabilitação da imagem e semelhança deformada no homem. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonarmos a oração como característica perceptível de forma errada em nossas vidas, irmãos, nós não vamos entender o que é oração. O que nós precisamos fazer, irmãos? Pegar as nossas lentes velhas, tudo que a gente aprendeu sobre oração, quebrar e falar, não, eu quero aprender agora de forma certa que é oração. Porque muitas vezes a gente aprende oração, é só, né, petição, mudar a mão de Deus em meu favor, né, e a gente esquece que não é apenas isso, mas a chave principal da oração é mudar a nós mesmos. É nos conformar à vontade de Deus. Primeiramente, irmãos, não quer dizer que tem outras coisas por trás, e nós vamos entender isso biblicamente. Então, nós precisamos desfazer da nossa visão de mundo anterior, das nossas lentes passadas,
mudar a nossa lente, tirar as lentes de nossos pressupostos anteriores para aprender de forma correta que a Bíblia quer nos ensinar. Porque quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos nossa necessidade e tanto mais desejamos nos assemelhar de Cristo. É isso que queremos, irmãos? Queremos aproximar de Deus e nos assemelhar de Cristo? Será que desejamos isso? Nos aproximar de Deus e nos assemelhar de Cristo? Será que ao querer aprender a orar, eu quero me aproximar de Deus e me assemelhar de Cristo? Ou será que eu quero só bênçãos? Eu só quero receber as bênçãos que eu necessito. Só quero, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Né? E tem gente que além da bênção quer a maldição. Vai, Senhor, encontra aquela pessoa que me fez o mal. Vai sobre ela, pesa a sua mão sobre a vida dela. Que o raio que o parta, né? O caminhão passa em cima dela. Eu já vi pessoas orar para que outra pessoa tivesse um câncer e fosse consumido por um câncer. Eu já vi pessoas orando assim. Senhor, que aquela pessoa seja consumida por um câncer. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, isso não é oração. Isso é feitiçaria gospel. Se eu posso dizer assim, isso não pode, isso não é de Deus. Deus não vai fazer isso. Deus não faz isso, irmãos. Feitiçaria gospel. Então, irmãos, com que frequência, eu pergunto para vocês, com que frequência criamos mantos de evasão, abrigos à prova de raios, a fim de evitarmos, né, que Deus se aproxime de mim e de você? Qual que é a dificuldade que nós criamos, ou deixamos se criar, né, em nós ou em nossa volta, para que nós nos aproximamos de Deus? Porque muitas vezes nós é que criamos as dificuldades para ter um tempo com Deus de oração. Porque nós vamos entender na disciplina do tempo, é algo que nós precisamos ter, a disciplina do tempo, que nós precisamos criar um tempo, né? Como nós vimos na meditação, um tempo para a gente orar a Deus. É lógico que temos que orar em todo tempo. Nós estamos conectados a Deus. Estamos dirigindo, estamos orando a Deus, louvando a Deus. Costurando, né, Fábio? Estamos orando, louvando a Deus pelo cliente. Você está ali soltando a bermuda do cliente, porque ele deu uma engordadinha, né, e ele reclamou que precisa emagrecer. Aí você fala, não, Deus, eu estou soltando a bermuda do cliente aqui, mas abençoa que ele emagreça, Deus. Daqui uns dias eu vou estar apertando essa bermuda. Né? E aí a gente está orando, agradecendo a Deus, e você vai orando, a gente é assim, né? A gente está orando o tempo todo, fazendo comida e orando, Deus abençoe minha família, que nunca falta provisão na minha despensa, que nunca falta vontade de trabalhar, repreenda toda a ação do inimigo contra a minha vida no trabalho, porque a gente sofre perseguição no trabalho, irmãos. O inimigo usa pessoas no trabalho para te perseguir, para usar de mal contra você. Para quem nunca leu, eu indico ler aquele livro, As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Ali, aquele livro, embora seja uma ficção, mas é uma realidade, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Tem ele já em audiobook, pelo YouTube. Então, se você está lavando vasilha, limpando a casa, bota um fone de ouvido e escuta o livro. Ou se você está fazendo uma caminhada na rua, escuta o livro para você ver. É muito bom. A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Então, sim, nós precisamos entender, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E não há outra arma, não há outra a não ser a intimidade e a oração, irmãos. Não tem como. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4, verso 3.
Todos acharam? O que está escrito? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos. Porque muitas vezes a gente ora pedindo alguma coisa e não recebemos. Por quê? Pedimos mal. Porque muitas vezes a motivação dos nossos pedidos são motivações egoístas, egocêntricas, totalmente voltado para a nossa carnalidade. Ou a ação primária do nosso desejo, do nosso pedido, a ação motriz primária, a ação que move a nossa oração, primeiramente, é a carne, não é o espírito. Se a Bíblia diz que buscai a Deus em primeiro lugar, na oração não é diferente. Se Deus disse eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, por que na oração eu tenho que buscar a minha vontade, dos meus desejos, das minhas necessidades carnais em primeiro lugar? Porque, irmãos, nós sempre vamos procurar a satisfazer os nossos prazeres. Você sempre vai procurar satisfazer seus prazeres no seu casamento. Porque seu casamento, para dar certo, você tem que satisfazer o seu prazer em primeiro lugar. Porque o casamento, a gente sempre fala, o casamento que não é bíblico, é o quê? É a minha felicidade. É a minha felicidade. Ele tem que fazer a minha felicidade. Ela tem que fazer a minha felicidade. Ele tem que me satisfazer. Ela tem que me satisfazer. E o casamento que é bíblico? Eu tenho que fazer a felicidade do outro. E ele tem que fazer a minha, e ele tem que fazer a felicidade dela. Né? Exatamente. Eu ia fechar todo o exemplo com isso aí. Porque exatamente esse é o segredo, não só no casamento, né? Porque se no casamento eu entendo que para o meu casamento ser bíblico e dar certo, é eu servindo o outro em amor, se na igreja não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas eu servindo o outro em amor, independente se o outro está agindo errado comigo ou com outros, mas eu vou servir em amor por causa de Deus, ou no meu trabalho, eu vou servir o outro em amor a Deus, porque eu vou fazer do meu trabalho, do meu exercício de trabalho, um culto a Deus, não um culto a mim mesmo, porque senão eu não fico em trabalho nenhum. Aí sim. Aí tudo vai ser diferente. Aí, se eu vivo assim, a minha oração é diferente. A minha oração, a primícia da minha oração, não vai ser o meu prazer. Não vai ser o meu prazer. Infelizmente, irmãos, assim, a gente vai em certos ambientes, e assim, eu gosto de ir em certos ambientes, principalmente antigamente, mas agora virou tipo uma praça. Mas eu gosto de ir lá, levo uma cadeirinha de praia, né? E a gente senta lá, vai conversar. De vez em quando eu estou lá, mas assim, a gente escuta muita oração assim. Senhor, eu quero. Senhor, eu determino. Eu determino. Eu tenho tido no meu coração, irmãos, não sei se os irmãos têm notado, uma proposta de sermão sobre o Evangelho. Porque muitas vezes nós erramos na jornada cristã por não saber que nós somos evangélicos. Qual que é a realidade do Evangelho na sua vida? Por que você é evangélico? Todo cristão é evangélico? Todo cristão é evangélico? Todo cristão que fala que tem Jesus é evangélico? Mas deveria ser. Por quê? Porque é o evangelho do Senhor Jesus. Todo cristão deveria ser evangélico, porque evangélico virou mais uma
um apontamento para uma religião do que uma ação na qual vivida pela ação do Espírito Santo na vida de um cristão. Ação do Espírito Santo na vida de um cristão. Porque todo cristão deveria ser evangélico. Todo cristão deveria ser evangélico. E, na verdade, a igreja tem deixado de ser evangélica. E quando a igreja deixa de ser evangélica, ela deixa de ser evangelizadora. E quando a igreja deixa de ser evangelizadora, ela passa a ser uma igreja mundana. Ela se torna qualquer coisa, menos igreja. Porque ela já abandonou muito tempo, o seu relacionamento com Deus. E a sua dependência de Deus. Principalmente na questão da oração. Eu lembro daquele livro, Heróis da Fé. Quem já leu o livro Heróis da Fé? Se você não leu, leia esse livro. Ele é da casa editora da Assembleia de Deus, mas é um livro muito bom, não é porque foi editado pela Assembleia de Deus que você não vai ler. Eu sou presbiteriano, eu não leio nada da Assembleia de Deus. Não, pode ler, pode comprar. Pode comprar e pode ler. E ele conta uma história do Dr. Moody, que foi um dos heróis da fé. O Dr. Moody, ele teve uma explosão de avivamento na igreja dele, e ele chamou a atenção de vários pastores dos Estados Unidos que queriam saber por que a igreja dele saiu de 15 membros para 3.000 membros num espaço de 2 anos. E muitos pastores ficaram impressionados com aquela ação de avivamento na igreja dele. E marcaram com ele, mandaram, naquela época, não sei, era telegrama, era carta, e foram lá, chegaram lá, e o Moody chamou eles para entrar e tudo mais. E no meio daquela conversa, eles perguntaram, Dr. Moody, né? E naquela época né, e as pessoas tinham essa mania de chamar pastor de doutor, né? Dr. Moody e tal, por que nós queremos entender por que a sua igreja está nesse sucesso, por que você passou aí de 15 membros para 3.000 membros e tal, o que você fez? Aí ele chamou aqueles pastores para o porão da igreja, e o porão da igreja era quase do tamanho da nave da igreja. Quando ele abriu, tinha ali quase 1.000 pessoas de joelho orando. Era 24 horas de relógio de oração na igreja, e o tempo todo pessoas se revezando em oração. Isso foi fenomenal, irmãos. Foi fenomenal para a vida daquela igreja. Para a vida daquela igreja. Porque aquela igreja entendeu que para ser evangélica, a igreja evangélica, precisava desfazer das vaidades, dos prazeres da carne. E atentar na sua missão, no seu propósito. Um bom exemplo bem claro para os casais aqui. Quando a gente escolhe o casamento, isso eu falo para o marido e para a mulher, né? O marido escolhe o casamento, né? Eu escolhi casar. Aí eu deixo minha esposa em casa e vou para o futebol, vou para o bar com meus amigos, vou viver minha vida de solteiro com meus amigos. É isso? Se o marido escolheu o casamento, o homem escolheu casar, ele vai viver a vida de casamento, a vida de marido. E assim a mulher. Quando nós escolhemos o casamento, a nossa primeira escolha é o casamento. Vamos viver o casamento, vamos viver a vida de marido, a vida de pai, a vida de esposa, a vida do lar, né? E os dois vão cumprir o seu papel com amor e com zelo. Não é assim? Não é assim que é? A nossa primeira escolha foi a vida de casar, foi a vida de família. E assim a nossa vida de cristão, irmãos. A nossa vida de ser filho de Deus, de ser evangélico, de missão. Nós não podemos desassociar o cristianismo, nós não podemos desassociar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que nós somos como filho de Deus.
Eu tenho que morrer para minhas vaidades, para as minhas paixões. Eu tenho que morrer para minhas vaidades. Ah, eu gosto assim, eu gosto assado. Não, eu tenho que morrer para minhas vaidades. Infelizmente para mim, mas felizmente para mim. Estão entendendo? Infelizmente para o meu eu egocêntrico, mas felizmente para o meu eu cristocêntrico. Porque importa eu morrer para mim mesmo, para mim viver para Cristo. Porque o que vale o homem ganhar, né, o mundo todo e perder a sua alma? O que vale, irmãos? Quantas histórias nós vimos aí, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra para adolescente, né? E eu separei vários atores e atrizes que, no auge da sua fama de riqueza e fama, suicidaram, tiraram a própria vida. E eu citei um por um, e, né, aquela que cantava bêbada, que não lembro mais nem o nome, outros, né? Bruce Willis, né? Bruce Willis não, aquele outro lá. Bruce Willis está vivo até hoje, né? Duro de matar. Não morreu porque é duro de matar. Então, nós vemos isso, irmãos, que não é dinheiro, não é a força da carne, não é só os seus prazeres que vão te sustentar. Não é. Não é. Atos 6, 4. Antes de Atos 6, 4, Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Glória a Deus ou misericórdia? Eu já achei, ó. Estou mais rápido que vocês. Está vendo, hein, Raquel? Santa Raquel. Será que existe uma Santa Raquel? Se não existe, nós vamos te canonizar agora. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem fazia isso? Jesus. Todas as vezes que Jesus ele era opresso pelas multidões, ou se via no meio de um turbilhão de coisas, ele se retirava para um lugar deserto para ali orar, irmãos. Será que nós consideramos a oração como prioridade em nossas vidas? Será que no momento de turbilhão da sua vida, de preocupação, você tira um tempo para orar? Será que naquele momento assim que você está ansioso, você está descabelando, peraí que você não pode descabelar, não. Você está descabelando, meu Deus do céu, eu tenho que resolver isso. Não, eu vou ali, vou para o meu quarto, vou fechar a porta e vou orar. Não é dormir não, é orar. Né? Aí você vai lá, fecha a porta do seu quarto, liga o ar-condicionado e encosta ali na cama e vai orar, não é dormir não. Não, depende, né? Talvez você dorme orando, né? E tem um sonho de uma oração com Deus ali, que Deus está falando com você e tal, e orando ali, depois você acorda, você enxuga a baba ali e fala, meu Deus, obrigado, estou calmo, né? E aí você, né? Já fez isso? Num momento assim que você está explodindo, você está fervendo, né? E de repente você fala, vou orar, eu preciso orar. E você ora. E você fala, eu vou sair da oração só quando meu coração sossegar. Vou sair da oração só quando meu coração sossegar. Faz isso. Desliga o computador. Vai embora para sua casa. Né? Fecha a porta do seu quarto. Se você fala assim, não, barulho me atrapalha, leva um rádio, né, do tamanho daquele que o Alexandre tem lá na casa dele, a Raquel, bota lá
no mais alto lá uma música de oração, bem alta, lá para os barulhos externos não te atrapalhar, vai orar. Mas concentra, vai orar. Deixa as crianças lá para o marido, lá, cuida deles aí, que eu vou orar. Ou vice-versa, né? O marido fala para a mulher, cuida das crianças que eu vou orar. Eu preciso orar. Fone de ouvido. Mas pode ser fone de ouvido, porque aí você não atrapalha também, né? A casa, né? Muitas vezes você bota o fone de ouvido. Aí você bota o fone de ouvido e fala, ó, eu vou orar, depois eu tiro o fone de ouvido, né? Precisamos fazer isso, irmãos. Eu já fiz isso várias vezes. Chorar na presença de Deus, se derramar na presença de Deus. Quantas vezes eu não fiz isso? Nesses últimos dias de luta, quantas vezes eu não chorei na presença de Deus? Eu dou graças a Deus que eu tenho um lugar que eu posso chorar e gritar na presença de Deus, que é aquela casa lá do IAPC, que não tem ninguém, eu posso chorar. Porque se eu fazer isso lá no apartamento, eu vou receber uma multa. Lá, qualquer coisa, lá, se o cachorro late, eles já estão dando... como é que é o nome daquilo lá que eles falam? Que se chegar a 3... Notificação, se chegar a 3, já leva uma multa. Aí. O cachorro nem pode ficar no apartamento. É misericórdia. Né? Então, louva a Deus, Deus deu a casa no momento certo. E a gente precisa disso, irmãos. Chorar na presença de Deus. Se derramar na presença de Deus. E a gente vê Deus agindo. Eu não sei vocês, irmãos, acho que é dilema de pastor. Deus colocou no meu coração pregar sobre o Evangelho. Deus me deu alguns textos bíblicos. Às vezes a gente fala assim, Deus me deu. Aí você fala assim, mas como é que Deus te deu? Deus veio aqui e fala assim, prega sobre isso. Deus fez assim contigo, pastor. Não sei te explicar, mas é algo que a gente sente, é direcionamento espiritual. Não sei. Pronto. Graças a Deus. Eu também sei. Né? Deus me deu esses textos. Hoje eu vou pregar um texto bíblico que mudou a vida de Martim Lutero, que é Romanos 1, 16, 17. Só que eu fiquei maçando em cima desse texto, segunda, terça, quarta. Aí, meu mais 7, né, segundo o Pablo Marçal, né, meu mais 7 não virava. Cadê o código? Eu não pegava o código do texto. E eu li esse texto de trás para frente, de frente para trás, lia comentário de John Stott, comentário de Lloyd Jones, eu fazia aquelas pilhas de comentário, meu Deus do céu, aí eu ouvi um sermão na internet, não dava nada, aí eu falei, meu Deus, aí ontem eu falei assim, a gente foi lá para casa lá do fundo, eu falei assim, amor, quando você vai fazer almoço, eu vou orar, porque eu não estou sentindo que é para me pregar aqui nesse texto, eu tenho que pregar nesse texto amanhã, mas eu não quero pregar algo que alguém pregou desse jeito, ou que um comentarista, Lloyd Jones, está pregando, eu quero pregar algo que o senhor quer que eu traga para a igreja. E aí eu fui orar, fui ouvir um hino, fui orar. Sabe quando vem uma iluminação assim? Na mesma hora eu levantei e já fui para o computador. Pareceu... Fui terminar, era 8 horas da noite, eu já fui terminar, já caindo na carne. Fui lá para um churrasquinho, lá na casa do Antônio Carlos, comi uma carninha lá, viu? Sexta-feira, nosso encontro de homens lá, hein? E aí, glória a Deus, irmãos. Maravilha. Isso é bom demais quando flui assim. Porque é ruim demais quando você tem que pregar e muitas vezes você não sentiu esse fluir. E eu, assim, se a pessoa, segunda, terça, você trabalhando um texto bíblico, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e você sentiu o trem fluir só no sábado. Que tensão, que ansiedade, né, irmã Uda? E aí, graças a Deus, irmãos. É por isso que a gente tem que depender de oração. Depender de Deus de oração. Irmãos, então, eu gostaria de encerrar com um texto, nós lemos o texto aqui, né? Vamos encerrar com um texto que eu falei para vocês agora, Atos 6, 4.
Misericórdia ou glória a Deus aí? Eu sou mais rápido que vocês, ó. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da... Em que momento aconteceu isso, irmãos? Os apóstolos estavam sobrecarregados, atarefadíssimos, e de repente eles viram que precisavam se dedicar mais ao ministério da palavra e à oração. E eles viram que precisavam de homens para fazer outras questões da igreja, né? Socorro com as viúvas, né? E aí eles fizeram lá, separar homens para socorrer outros ministérios na igreja, no diaconato e tudo mais. Então, os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, falaram, não, nós vamos dedicar ao ministério, à oração e ao ministério da palavra. Isso é só para os apóstolos? Isso é só para os pastores? Né? Embora nós, pastores, precisamos, irmãos, dedicar ao ministério da oração e da palavra, porque a gente que está aqui no púlpito, trazendo a direção espiritual, seremos cobrados por Deus pela essa direção espiritual da igreja. Nós precisamos, pastores, precisamos dedicar em oração, e o ministério da palavra, o ensino da palavra. Né? Mas dedicar em oração e na meditação no ministério da palavra é para todo cristão que se diz evangélico. Porque Deus conhece as suas necessidades, antes mesmo de falar. Agrada-te do Senhor, do teu coração. Nós vamos entender isso bem devagar com esse livro, tá bom? As disciplinas espirituais, elas vão trabalhando. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.